Abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, vamos ler os versos de 1 a 3. Parabéns, Alzinha, Sérgio, que Deus abençoe a família de vocês, dê graça, a favor, para estarem muitos anos juntos aqui com a gente, viu? Vai fazendo 84, eu te pego no 138, a gente empata em algum lugar e sai cantando por aqui. Na verdade, eu prego, você canta, né, Sérgio? É melhor ficar assim, né? Colossenses 3, de 1 a 3. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor e eu quero ler esse texto da Bíblia com você. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Nós vamos ler os versos de 1 a 3. Uma das coisas mais difíceis da vida, na minha experiência pessoal, não sei quantos de vocês concordam comigo, é controlar o pensamento. É curioso que a Bíblia fala de perdão dos pecados que eu cometo no pensamento. Senhor, perdoa os pecados que eu cometo em ações e pensamento. Só, meus irmãos, que um pouquinho de vida que eu tenho feito experiência para tentar controlar o pensamento e é uma coisa extremamente difícil. Não é controlar a ação e não é controlar a fala. A fala, às vezes, a gente consegue controlar. Você sabe uma pessoa por quem você tem muito apreço e que, de repente, ela fala uma coisa e que vem na sua boca imediatamente a resposta, mas, em consideração àquela pessoa, você dá aquela respirada fundo, você enche o pulmão e aí você para. Eu costumo olhar para o infinito, eu tiro o olhar da pessoa, eu olho no infinito, respiro fundo, deixo o cérebro boiar dentro da cabeça, para não dizer aquilo que vem à mente. Você tem controle sobre a fala, você não tem controle sobre a mente, porque tudo aquilo que eu queria dizer e não quis dizer, eu pensei. Só que a Bíblia recomenda de que você deve controlar o pensamento. É coisa extremamente difícil fazer esse controle. E há um texto bíblico que liga o controle do pensamento ao plano salvador de Jesus. O controle do pensamento está intimamente ligado à convicção da morte e da ressurreição de Jesus. E exatamente com essa ideia venho com você para ler Colossenses 3, de 1 a 3. Vamos ler todos juntos, acompanhe na sua Bíblia, eu leio a NVI, o texto diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Eu vou ler de novo porque você precisa decorar algumas coisas aí. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Controlando o pensamento. Será que é possível? Será que tem como controlar o pensamento? Algumas coisas acontecem no nosso corpo e que empurram o pensamento. Existem algumas coisas que nós vemos e elas empurram o pensamento. Existem algumas coisas que nós pegamos e elas empurram o pensamento. Os nossos sentidos, eles tendem a conduzir o nosso pensamento. Então a grande questão é possível controlar pensamento? Será que nós temos condição, algum tipo de ferramenta para ter controle do pensamento? Se você fizesse um scout dos seus pecados durante o dia, se você fizesse uma conta de pecados durante o dia e colocasse num papel, aliás, uma tarefa didática boa para quem procura a santidade. Para quem procura a santidade, uma boa dica é pegar a folha de papel, fechar o dia, ir lá sozinho no seu caderninho, você colocar lá os seus pecados do dia, fazer o scout do dia.
Pense se você vai colocar mais ações ou pensamentos. Como é só você pode ser completamente honesto, sem filtro. Os seus pensamentos são pensamentos abençoadores, edificantes, que glorificam a Deus, ou seus pensamentos são pensamentos maus, perversos, egoístas, pecaminosos, que o afastam de Deus. E onde está a maior balança? Nas coisas que você faz ou naquilo que você pensa? Talvez uma pergunta boa é assim: pastor, o pensamento é tão importante assim para a gente? Será que controlar pensamento é algo tão definitivo para a santidade? Será que controlar pensamento é alguma coisa tão importante assim? Porque se eu tenho um pensamento ruim, mas eu não falo, eu não pratico, eu não comento com ninguém, eu apenas pensei, a minha mente é fértil. Aliás, há uma frase antiga que diz assim: você pode evitar que um passarinho faça ninho na sua cabeça, mas você não pode evitar que ele voe. Então ele voa, ele dá a ideia. Agora, fazer um ninho já é uma outra coisa. A pergunta é: será que controlar o pensamento é tão definitivo e importante assim? Então, quando me encontrei com esse texto, eu fiquei extremamente constrangido com os meus pensamentos. Eu fiquei constrangido, porque se os meus pensamentos fossem revelados, vejam, o que seria de mim? A minha situação seria horrorosa, porque eu penso coisas que não são condizentes com o servo de Deus. E aí, para amplificar o nível de santidade, é preciso controlar pensamento. E eu vou dizer mais, para diminuir a quantidade de ações pecaminosas, uma coisa é controlar o pensamento. Você tem o controle sobre o pensamento, você consegue diminuir ações pecaminosas. Falando assim, numa conversa com você, durante um sermão, parece uma coisa muito surreal ou muito fácil. Existem aqueles que vão dizer: olha, isso é muito fácil, é só fazer um e a gente pensa em coisa boa e está tudo certo. Isso não é o caminho. Talvez você vai dizer: olha, eu acho isso completamente surreal, não faz o menor sentido. Eu não estou nem preocupado muito em ouvir o que você tem para dizer, porque eu não acredito em controle do pensamento. É uma possibilidade, mas ela também estará errada à luz da Bíblia. Tanto um extremo quanto o outro, eles são negativados pelo texto bíblico. Eu quero convidar você então a olhar Colossenses 3, de 1 a 3. E enquanto você olha para esse texto, para encontrar algumas dicas de como controlar o pensamento, é entender por que o apóstolo Paulo escreveu isso à igreja em Colossos. Esse texto está aqui não à toa. A cidade de Colossos é uma cidade que tem uma característica muito repetida em várias cidades do mundo antigo, que é uma cidade que está no entroncamento de rio e mar Mediterrâneo. É mais ou menos isso a cidade de Colossos. Ela está à margem de um rio, esse rio vai desaguar no mar Mediterrâneo, há uma série de cidades que estão à volta. A cidade de Éfeso, que é muito conhecida, e nós lemos sobre ela domingo passado à noite. Ela é uma cidade que está no ambiente da cidade de Colossos. A cidade de Colossos é uma cidade extremamente rica, é uma cidade de um entroncamento comercial muito intenso, e por isso uma cidade que tem muito dinheiro. Pensa no lugar onde tem muito dinheiro e no lugar onde tem pouco dinheiro. Pense numa cidade urbana muito rica, e pense numa cidade interior com a sua cultura completamente diferente de uma cidade rica. Eu ia fazer aqui uma alegoria, mas não ajudou. O que veio na mente, o controle do pensamento, olha só, não ajudou muito. Eu pensei em Bangu como cidade rica e Campinas como uma cidade do interior. Veja mais, mas Campinas é a cidade do interior, uma das mais ricas do Brasil. Uma cidade onde você tem uma renda per capita pouca coisa diferente do que aqui de Bangu. A Bangu é um pouquinho menor que Campinas. Mas você pense num lugar cosmopolita, onde a modernidade ferve, e pense num outro lugar mais conservador, mais tradicional. Você tem que pensar então em Colossos como sendo uma cidade rica, onde toda novidade chega. E não apenas por causa do dinheiro, mas por causa de uma série de culturas que são cruzadas na cidade de Colossos. Há uma série de culturas cruzadas ali.
Uma cidade mesclada de culturas, de tradições, de povos. Quando você vai, por exemplo, aqui no Brasil, a cidade de São Paulo, eu não estou falando do estado todo de São Paulo, mas a cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo é uma cidade extremamente multifacetada, com muitas culturas. A cidade de São Paulo chega a ter bairros que são temáticos de alguns países, de algumas culturas dentro da cidade de São Paulo. São verdadeiras ilhas, mini países, porque as culturas se mesclam. E culturalmente a cidade de São Paulo é reconhecida no Brasil como um grande caldeirão cultural. E por isso, a diversidade de pensamentos é gigante em São Paulo. Obviamente estou falando de São Paulo porque é uma referência nacional, mas o Brasil tem essa característica. Temos um país multifacetado, multicultural, um país multiétnico, um país multirreligioso. Quantas religiões e desdobramentos religiosos nós temos no Brasil? Quando pensamos em ideologia política, no Brasil nós temos mais de 30 partidos políticos. Portanto, a ideia de pensamentos diferentes, distintos, díspares, é extremamente marcado na cultura desse país. Então veja, nós falamos de Colossos, uma cidade com essa característica, uma cidade multifacetada com muitos pensamentos. Em Colossos, além de muito dinheiro, há muita religião. Em Colossos, além de muito dinheiro e muita religião, há muita filosofia. Além disso, há um agnosticismo tomando conta daquela cidade. As religiões de mistério estão a todo lado. Além disso tudo, nós temos um judaísmo helenista muito forte em Colossos. É um judaísmo que não é o judaísmo palestinense, não é um judaísmo tradicional, mas é um judaísmo que foi moldado pela cultura grega, um novo jeito de pensar o judaísmo e, portanto, um novo jeito de pensar a escritura do Antigo Testamento. Tudo isso numa cidade, reúna tudo isso, coloque lá. Como é o pensamento de uma igreja que vive numa cidade dessas? A gente não tem precisão sobre quem fundou a cidade de Colossos. A gente nem tem muita certeza se o apóstolo Paulo esteve lá, ou ele esteve lá em uma de suas viagens, passando em Colossos, organizou a igreja, ou nós temos um personagem chamado Epáfras, que possivelmente ouviu o apóstolo Paulo em algum lugar, foi para a sua cidade e trabalha na organização da igreja. E penso, meus irmãos, que a igreja em Colossos é uma igreja trabalhosa do ponto de vista administrativo, de gerência desta igreja, porque é uma igreja como a cidade, multifacetada, com pessoas com todo tipo de pensamento. Veja, aqui em nossa igreja, eu tenho uma demanda de pensamentos distintos. Eu tenho uma demanda com o horário do culto noturno, por exemplo. Tenho de responder à próxima assembleia ou dar um indicativo da nossa diretoria sobre esse assunto. Foi levantado na última assembleia. O nosso culto noturno, nós vamos voltar para a hora das 7h30 ou para o horário de 18h30 que temos, vamos mantê-lo. E nós teremos pensamentos distintos, teremos pensamentos diferentes. Você conhece um pouco da história desta igreja recente? Você conhece como a gente fez para mudar o culto de 8 para 9 horas? Nós fizemos um mês de experiência, nós fizemos um tempo para cá, um tempo para lá, e hoje o pastor Renato Cordeiro veio pregar aqui no culto da manhã, ele disse, bom estar aqui. Eu falei, bom também receber o senhor, pastor. Ele disse, pois é, Walter, aí vocês trocaram a hora de culto, ajudou a gente que vem pregar aqui de manhã à beça, né? Porque antes era 8 horas, agora 9. Você lembra como a igreja ficou assim com pensamentos distintos, rachadinha, quase que meio a meio, para manter o horário das 8, trocar para as 9? Você lembra como essa coisa de pensamento na igreja é difícil? A igreja em Colossos tem essa característica. E talvez uma tensão muito alta, porque o apóstolo Paulo diz a eles o seguinte, vocês precisam controlar o pensamento. Vocês precisam administrar melhor o pensamento. Vocês estão pensando muito. E gente que pensa muito, às vezes pode complicar as coisas. Gente que pensa muito esquece de Deus. Gente que pensa muito perde a simplicidade da relação com Deus. Gente que pensa muito mais diverge do que tenta compor. Gente que pensa muito pode se embaraçar. E deixa eu te explicar uma coisa. Longe de dizer a você que o Evangelho é contra a cultura, que o Evangelho é contra o conhecimento, que
que o evangelho é contra o saber. Não, senhores. Mas o texto está falando sobre controle do pensamento, cuidado com aquilo que você pensa. Como fazer isso? Então, eu tenho algumas dicas, vou passar para você rapidamente essas dicas. Olhe comigo o verso 1, e Paulo diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. O apóstolo Paulo parte de um pressuposto. Há um pressuposto do apóstolo Paulo. Aliás, um pressuposto que é determinante para a boa leitura bíblica. A gente tem que saber o que a gente está lendo, para quem está se falando e o que está se falando. Qual o pressuposto do apóstolo Paulo no texto? Ele diz assim: portanto, já que, então a expressão já que é um pressuposto. Já que vocês ressuscitaram com Cristo, isso é um pressuposto de controle de pensamento. Já que ressuscitaram. Ou seja, parece, meus irmãos, que Paulo está considerando que se nós ressuscitamos com Cristo, significa que antes de ressuscitar, então vamos ordenar o pensamento. Para ter ressurreição tem que ser declarada o quê? Tem que ser declarada a morte. Significa então dizer que Paulo parte do pressuposto que nós morremos com Cristo e com Ele ressuscitamos. Então preste bem atenção numa coisa. O apóstolo Paulo parte do pressuposto que nós temos um desprazer, nós temos um desprendimento dessa vida. É aí o primeiro passo para controlar o pensamento. Porque se nós estamos de acordo com o mundo em que vivemos, se nós estamos, me permita a expressão, comprando o barulho que a sociedade compra, se nós nos sentimos à vontade no mundo em que vivemos, nós não morremos com Cristo, logo não ressuscitamos com Ele, logo não há nenhum tipo de desprazer, ou seja, esta morte para a ressurreição não aconteceu. E se esta morte para uma nova vida não aconteceu, nós não vamos controlar o pensamento, nós vamos seguir na onda de todo mundo. Eu não uso Twitter, mas às vezes alguém posta Twitter no Facebook, reposta. E eu vi uma repostagem de um repórter chamado Ricardo Amorim, um repórter que eu reputo como um homem inteligente, e ele disse o seguinte: não, eu não sou a favor nem do político A, nem do político B. Ele diz o seguinte, o Ricardo Amorim: é exatamente aí que entra a nossa falha social, porque ao invés de avaliar o político A ou o político B, a gente entra na torcida, ou do político A e do político B. E quando a gente entra na torcida, o negócio todo fica horroroso. Porque você perde a capacidade de o quê, meus irmãos? De pensar. Agora, à tarde, eu estava vendo o jogo do meu time, o jogo do Flamengo. 4 horas da tarde, estou lá vendo o Flamengo. E conversando com Fernanda sobre o jogo. Estamos ali, eu e Fernanda fazendo análise tática do jogo. Um horror, meus irmãos, um horror o time do Flamengo. Análise tática horrorosa. Primeiro tempo parece que acabou 0-0. Jogo ruim. Falei com Fernanda: o time todo está baixo. Fernanda disse: papai, o Gabigol tem que sair, está perdendo muito gol. Eu falei: pois é, por isso que o Pedro está lá chateado. E eu e Fernanda cornetando o jogo. E eu falei para ela: o time todo está num padrão abaixo, um padrão técnico ruim. Porque eu e Fernanda temos um papo de futebol de outro patamar, eu e a Fernandinha. Nós temos um outro nível. E a menina entende futebol, ela é boa nesse negócio. E a gente discute estratégia, mexidas possíveis. E aí, meus irmãos, São Paulo entra no segundo tempo fazendo o quê? 1-0. A Fernanda: pai, vai ficar difícil. Eu falei assim: filha, o Campeonato Brasileiro está indo para o ralo. Ela: pois é, pai, o negócio está ruim hoje. Meus irmãos, depois 1-1, depois 2-1, depois 3-1, depois 4-1 pro Flamengo, depois 5-1, quando saiu o quinto gol, já não falei mais nada, ela também não falou mais nada. E todo mundo festejando, e o Bruno Henrique fez gol, e aquela farofa toda, e onde eu moro todo mundo soltando fogos. E a gente perde a capacidade de fazer a crítica de um primeiro tempo ruim. Porque a gente é o quê? Torcedor
A gente vai para um lado. Quando o apóstolo Paulo diz que você que já ressuscitou com Cristo, ele está partindo do pressuposto que você não é mais um torcedor e que você analisa o mundo sem fazer um lado ser o bom e o outro lado ser o ruim. É que você não está mais escravo de um determinado segmento ou de outro segmento. Que você não é mais escravo de um estilo de vida ou de outro. Porque você já morreu e você já ressuscitou com Cristo. Você tem uma nova vida e você está completamente fora desse sistema. Se você já ressuscitou com Cristo, significa que nada desse sistema te satisfaz. Significa que há um desprazer seu com a estrutura deste mundo. Que há uma morte intelectual, há uma morte emocional que faz de você uma pessoa completamente, me permita a expressão, fora da caixinha. Você não roda mais dentro da caixa que esta sociedade te dá, porque você já pensou, já ressuscitou com Cristo, e agora você consegue controlar o seu pensamento. Eu tive professores da faculdade que entravam e diziam uma coisa, e professores que diziam outra coisa. Eu tive professor de seminário que dizia assim, esse negócio de possessão demoníaca, isso aí é psiquiátrico. Só um negócio de possessão demoníaca, se a pessoa tomar um remedinho, o demônio não aparece. Que possessão é um negócio da mente. Aí, Júnior, a gente saía da sala de aula assim, é mesmo, esse negócio é coisa de doido mesmo, esse negócio de possessão é coisa de gente maluca. Pessoas normais não ficam possessas. O seminarista vai acompanhando. Só que tem sempre um seminarista mais atirado que o outro, e que vem entrar um outro professor e pergunta se o professor não acredita em possessão. Eu disse, acredito. Eles fazem isso. Eu disse, pois é, teve um professor aqui, que a gente não vai dizer o nome dele, mas ele disse que possessão é psiquiatria, coisa de gente doida. O professor diz do outro lado lá, pois é, fala para esse professor que você não disse o nome, para ele me acompanhar, porque eu vou levar ele num morro, eu vou levar ele num barraco com uma pessoa possessa, eu vou trancar ele lá dentro, com o remédio que ele quiser para curar demônio. E vamos ver se ele, num barraco endemoniado e um remédio, ele resolve esse negócio. Meus irmãos, a gente fica torcendo para um lado, torcendo para o outro, e aí na resenha depois da aula, um acha uma coisa, outro acha outra. Ei, você ressuscitou com Cristo? Significa que você morreu. Significa que as estruturas da teologia não dão conta da sua experiência com Deus. Eu vou repetir. Se você morreu e ressuscitou com Cristo, as estruturas teológicas não dão mais conta. Então não me pergunte se eu sou calvinista ou arminiano. Não me pergunte se eu sou pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista. Não me faça pergunta de caixinha, porque eu morri com Cristo e ressuscitei com Ele. Então eu não sou mais escravo de estruturas e eu penso em outras coisas. Eu não estou preocupado se Calvino estava certo ou se Armínio estava certo. Estou preocupado, estou atento ao fato de que Jesus morreu por mim, eu vou para o céu e ponto final. Portanto, quando eu morro e ressuscito com Cristo, eu tenho uma nova estrutura de pensamento e eu começo a controlar o meu pensamento. Meu pensamento não é mais dominado por Marx, nem por Nietzsche, ou não o Nietzsche nosso, Nietzsche Pinheiro. Estou falando do Friedrich Nietzsche. Meu pensamento não é mais controlado por Freud, os mestres da suspeita, não mais. O meu pensamento não é mais controlado por teólogo A, pastor B ou pastor C. Não. O meu pensamento agora está cativo, uma expressão que Lutero usava, a minha alma está cativa. O meu pensamento é cativo ao Cristo ressurreto. E quando o meu pensamento é cativo ao Cristo ressurreto, porque eu morri na sua morte e ressuscitei na sua ressurreição, eu começo a controlar os meus pensamentos. Porque quando chega uma sugestão, não, eu
não participo dessa caixinha aí, eu não estou nessa casinha aí. Não, mas você é A ou B? Não, não sou nem A nem B. E, meus irmãos, não tenha medo de ser chamado de isentão. Não tenha medo. Não tenha medo disso. É porque o nosso pensamento é livre. Nós não estamos cativos aos programas do mundo, porque para o mundo nós morremos. Nós abrimos mão, não temos prazer na estrutura do mundo. Por isso, para controlar o pensamento, Paulo parte de um pressuposto. Já que você ressuscitou com Cristo, então o apóstolo Paulo trabalha aí. Você já ressuscitou com Cristo? Ou seja, você tem a certeza da vida eterna? Você tem a certeza que vai ao céu? Cristo morreu pelos seus pecados e a morte de Cristo mudou a sua vida. Então você é um desses que ressuscitou com Cristo, portanto o seu pensamento não pode ser cativo ao pensamento desse mundo. Se lá no seu trabalho todo mundo faz de um jeito, você faz de outro, porque você tem a sua mente cativa a Cristo. Se na sua escola todo mundo faz de um jeito, você tem de fazer de outro. Se todo mundo passa colando, você vai passar de outro jeito. Se todo mundo ganha dinheiro roubando, você vai fazer de outro jeito. Se todo mundo se comporta de forma lasciva, você vai se comportar de outro jeito. Mas todo mundo faz. Mas eu não sou todo mundo. Você lembra aquela historinha? Mamãe me dizia que eu não sou todo mundo. É o controle do pensamento. Você não é todo mundo. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, você tem capacidade de controlar o seu pensamento. Uma outra coisa que está no texto e que Paulo mostra como controle do pensamento, que é o seguinte, é a busca do que pensar. Busque no que pensar. É assim, o pensamento parece, em linhas gerais, que ele é furtivo. Ele é furtivo. Ele aparece. É um pensamento. É uma explosão. É um boom que dá na cabeça e de repente você pensa. Então você não tem o controle. É daí que vem a ideia de não ter o controle. Mas o apóstolo Paulo joga uma outra premissa. Se o controle do pensamento é para a gente que já ressuscitou com Cristo, portanto, morreu para esse mundo e tem uma nova vida, o apóstolo Paulo vai além, dizendo que o controle do pensamento é para a gente que busca pensar em determinadas coisas. Ou seja, você pode buscar o que pensar. Ou seja, o apóstolo Paulo trabalha com a ideia de você ter o controle, sim, do pensamento. Lá em Colossos, a igreja é batida por religião de mistério, é batida por agnosticismo, é batida por filosofia, ela é batida por uma série de conceitos. E aí, se eu deixo todos esses conceitos dentro da igreja, eu produzo um caldeirão e as pessoas vão pensar da forma mais difusa possível. Houve um pastor que me orientou muito no início do ministério pastoral, nos primeiros meses, nos primeiros anos, chamado Giovanni Ribeiro. Ele me ajudou muito no início do meu ministério. Todas as dúvidas que eu tinha, tudo que eu precisava de dica para saber como fazer para uma igreja rodar, foi ele que me deu. Eu tinha acesso a ele franco, eu ia à casa dele, ele tinha uma oficina de lanternagem, pastoreava uma igreja, e enquanto ele batia uma chapa de um carro para lá, ele conversava comigo, eu ficava ali, eu não estava interessado em nada de funilaria, nada daquilo, eu estava lá querendo ouvir as experiências dele no ministério pastoral. E houve uma frase que o pastor Giovanni Ribeiro falou para mim e que marcou a minha vida, que é a seguinte: Walter, doutrina não se discute, doutrina se ensina. Ele disse essa frase e ele falou uma porção de frases ao longo dos anos em que eu convivia com ele. Mas ele disse para mim, doutrina não se discute, doutrina se ensina. Então, quando você vai a uma classe de novos crentes, uma classe de doutrinas, ou você está trabalhando, teologia, para quem está começando a pesquisa, doutrina, se é doutrinar, você não discute, você ensina. Só, meus irmãos, que hoje, no século XXI, esse tipo de coisa não é mais aceito. As pessoas querem abrir mão dos valores absolutos. Só que a gente acha que isso é coisa do século XXI, mas em Colossos acontecia a mesma coisa.
É por isso que Paulo diz aos crentes lá, olha, vocês devem buscar pensar nas coisas que são de cima. Vocês devem buscar o que pensar. Trabalhe na sua rotina e no seu cotidiano coisas que sugiram a você no que pensar. Uma dica muito prática. Se você ficar o tempo todo ouvindo funk, esse funk proibidão, você sabe o que é, né? O funk proibidão. Você vai ficar pensando durante o dia em coisas santas? Não. Porque é uma música que ela bate, repete a mesma coisa o tempo todo. E é uma música, às vezes, que você pode achar ruim, mas mesmo ela sendo ruim, quando você fecha o olho, que a sua mente dá uma desacelerada, o que vem na sua cabeça? Aquela música ruim. É isso. É desse jeito que funciona. Então busque o que você vai ouvir. Ouça outro tipo de música. Ouça outra coisa. Vai ouvir um outro estilo de música, para que você controle o seu pensamento. Controla. Se você está de dieta, não pode comer açúcar, e dentro da sua geladeira tem um pudim de leite condensado, o que você tem que fazer para controlar o seu pensamento de comer pudim? Você traz o pudim e dá para o pastor. Porque você vai ser livre de pensar na vontade de comer o pudim. E você pode me entregar, porque eu faço esse sacrifício por você. Controle. E crie ferramentas para você só pensar em coisas saudáveis. Outro dia eu cheguei em casa tarde, muito tarde, sem nada para comer, Marisa. Aí eu pensei assim, acho que dá tempo de eu chegar e passar lá no podrão. Você sabe o que é podrão, né? Uns chamam de prensadão. Aquilo que vem pão, carne, queijo, presunto, bacon, maionese, mostarda, ketchup, salsicha, abacaxi, caviar, vem tudo junto. Você bate aquilo e vem. Meu irmão, só que eu cheguei em casa muito tarde, e aí o podrão já estava fechado. Você, puxa vida, eu vou dormir com fome, só amanhã eu vou resolver isso. Mas, meus irmãos, no caminho de volta, que eu fui no podrão que voltei, você sabe o que estava aberto? Perto de onde eu moro, à 00:20, tinha um hortifruti aberto. Acredite, um hortifruti aberto. Meus irmãos, eu voltei lá, porque a fome era tanta, eu voltei lá, comprei manga, comprei uva, comprei uma porção de fruto, maçã, pera, comprei, te compra e leva. Meus irmãos, gente pensando no prensadão, no podrão, a gente acaba matando a fome na madrugada com uvas bem doces, bem saborosas. Estimula. No outro dia, ao invés de ir no prensadão, você vai aonde? Você vai no hortifruti. Buscai as coisas que são de cima. Pense em coisa melhor e coloca na sua frente coisas melhores. Tire da sua frente aquilo que te afasta de Deus. Tira da sua frente só a filosofia. Tira da sua frente só a sociologia. Tira da sua frente só estas coisas que vão te colocar para longe de Deus e coloque diante de você valores do reino. Porque se você ressuscitou com Cristo, você pode controlar o pensamento. Você pode trocar o jeito de viver. E trocar o jeito de viver é mais prático e menos místico. Por que que no Brasil a gente tem um grupo de evangélicos crescendo sem parar? E a sociedade não muda. A sociedade não muda, ela continua corrupta, ela continua violenta, ela continua intolerante, porque a gente coloca o cristianismo no campo do místico e não do prático. Ao invés de só orar o tempo todo, ore e coloque em prática o que a palavra te ensina. Não dá só para ser prático, porque senão vira uma filosofia. Mas também não pode ser só místico, porque senão nós não vamos a lugar nenhum. Então, como operar a mudança de pensamento? É partindo do pressuposto que você ressuscitou com Cristo. E é partindo do pressuposto que você, na sua individualidade, vai mudar o jeito de viver. Não adianta você procurar pastor no gabinete para dizer assim, pastor, não consigo largar o pecado.
se tudo à sua volta te induz ao quê? Pecado. Precisa trocar. E lá em Colossos, a igreja está assim, cheia de ideologia, cheia de princípios, cheia de ideias que está fora da vontade de Deus. É por isso que Paulo diz a eles, vocês precisam controlar o pensamento. Então vamos partir do pressuposto, eu estou falando para quem? Eu estou falando para pessoas que ressuscitaram com Cristo. Se você ressuscitou com Cristo, a gente conversa. Segundo pressuposto, você tem que escolher as coisas nas quais você vai pensar. Você já ouviu gente dizendo, eu não quero nem pensar numa coisa dessas. É porque a gente começa a selecionar o que a gente pensa. Existem coisas que a gente não quer nem pensar. Escolha o que você pensa. Se você ressuscitou com Cristo, mude o jeito de viver. O que te aproxima do pecado? Joga esse negócio fora. Coloca esse negócio à parte de você. Se a internet faz você pecar, desliga o seu 5G, seu 20G. O teu 20G vai te levar a pecar, já que é a tua fragilidade. Se a sua fragilidade é dinheiro, tira de perto de você. Vai trabalhar com papel, vai trabalhar com livro, num sebo, sei lá. Dá o seu jeito. Tenta mudar o que você pensa, de forma prática. Paulo ensina a igreja de Colossos assim. Outra coisa que quero dividir com você, e a última, é a seguinte. Se você já ressuscitou com Cristo, e está disposto a mudar, veja o que diz o início do verso 2. Mantenham o pensamento nas coisas que são do alto. Manutenção, persistência. Eu insisto em pensar como Cristo. Eu insisto, eu mantenho o pensamento e mantenho o foco. É muito curioso na vida a gente encontrar pessoas que ficam assim, ó, puxa, fulano conseguiu um negócio, para ele dá certo, para mim não. Parece que Deus não gosta de mim. Hoje eu recebi uma notícia de um jovem aqui na nossa igreja, já foi daqui, não é mais daqui, e ele passou num concurso desses aí, dos preferidos. Passou num concurso aí para trabalhar na Polícia Federal. Emprego bom, né, meus irmãos? Mais ou menos bom, né? Trabalhar na Polícia Federal, emprego mais ou menos bom. Ele passou nesse concurso aí, está nas etapas finais. Eu fiquei feliz por ter essa informação e pedi a ele para a gente se encontrar, para dar um abraço, para a gente poder celebrar essa conquista. Só que tem uma coisa, geralmente quando sai a notícia assim, ó, fulano, Joaquinzinho, passou no concurso para ser o maioral do poderoso, do mandante chefão, num determinado órgão, para ganhar R$ 28.394,72, com tique gás, vale leite, educação, paletó e tudo mais. A gente diz assim, gente, tá vendo? Sujeito de sorte. Meus irmãos, para quem crê em Deus, nunca é sorte. Sempre é a vontade de Deus, mas trabalho. Esse jovem, ele faz concurso desde que eu conheço ele. Ele estuda o tempo todo. Ele tem um negócio chamado foco. Eu conheci ele, ele era solteiro. Ele começou a namorar a namorada dele estudando. Ele ficou noivo estudando. Ele casou estudando. Ele teve filho estudando. O filho dele já anda, já fala, e ele continua estudando. Ele continua com foco. Manteve o pensamento no objetivo. Agora, por que a gente não consegue mudar a vida? Porque a gente não mantém o foco. A gente não mantém o pensamento. E o apóstolo Paulo diz, olha, vocês em Colossos precisam aprender algumas coisas. Se é que vocês ressuscitaram com Cristo, vocês precisam escolher no que vão pensar e manter o foco. Aqui, comigo, pensa. Quantas vezes você já fez o voto de ser um crente melhor? Quantas vezes você já tirou aquilo que te conduz ao pecado de perto de você para seguir uma vida santa? Quantas vezes você já fez propósito com Deus e que porque você ressuscitou com Cristo, mas mantém um pezinho na cova?
Quantas vezes você já voltou para o buraco da cova? Quantas vezes? Quantas vezes eu já me comprometi com Deus? Disse, Senhor, isso aqui eu não faço mais. Nisso aqui eu não toco mais. Isso aqui está fora da minha vida. E quantas vezes você caiu de volta? Quantas vezes? E eu não vou julgar você por dois motivos. Não vou julgar você para não ser hipócrita, porque isso acontece comigo. Isso é o início da conversa. Para não ter hipocrisia da minha parte, eu não vou julgar você. Aliás, não posso julgar você. Agora, há uma segunda coisa. Quando a gente não controla o pensamento, o natural é voltar. Quando a gente não controla o pensamento, o natural é cair. Quando a gente não controla o pensamento, mesmo que você esteja cheio de boa vontade, você está cheio de boa vontade, o seu desejo foi sincero, você orou de verdade, você colocou diante de Deus com sinceridade, Senhor, esse negócio aqui envergonha o Evangelho, isso aqui não é bom para a minha vida, isso aqui escarnece da cruz, isso aqui me coloca numa condição de traidor do Senhor, eu não quero mais isso na minha vida, chega. Mas quantas vezes, passa um tempo, 2, você não se separa bem, você não joga fora, você só esconde, você passa de baixo, o negócio aparece e você cai. Controle do pensamento. Você precisa manter o foco. O texto do Apocalipse diz assim, ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida. Você sabe por que o texto fala sobre o vencedor? Porque a gente vive uma batalha o tempo todo para controlar o pensamento. E o pensamento domina as nossas ações e aquilo em que nós cremos. Você já tem o controle do pensamento? É por isso que Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz, olha, se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são do alto, não nas coisas que são de baixo. Você tem que pensar nas coisas elevadas. E uma última coisa que eu quero dizer para você, há muita gente que tem foco para muita coisa. Gente que passa em bons concursos, gente que é um baita administrador financeiro, gente que trata as relações sociais de uma forma extremamente habilidosa, mas tem muita gente sem controle do pensamento espiritual. E aí ele fica dependendo do João, do Pedro, do Manuel, do sujeito da internet, do YouTube, ele depende de um livro, ele depende de uma dica, ele precisa que alguém ore por ele. Você ora por mim, que eu estou fraco. Poucos dias atrás uma pessoa me pediu, você ora por mim? Eu falei, por quê? Irmão, que eu estou com uma necessidade. Eu falei, mas o que é? Por que você está com essa necessidade? E ele me explicou por quê, e eu disse para ele, não, eu não quero saber o teu problema. Eu quero saber o porquê você está me pedindo para eu orar por você. E não é porque... Por quê? Porque a gente pede os irmãos em Cristo para orar. E eu perguntei a ele, mas por que você está me pedindo para orar por você? Ele disse, porque você é pastor. Eu disse a ele, e por que eu teria que orar por você? Aí ele olhou para mim, você não quer orar por mim? Tá. Eu falei, não, eu quero que você pense. Você ora por você? Ele disse, não, eu não tenho condição de orar. Você não é crente? Não, sou. Você não é membro de igreja? Sou. Por que você não ora por você? Não, mas eu estou pedindo a você para orar por mim. Não, eu não vou orar por você se você não ora por você. Eu posso orar junto com você, mas eu não oro por você. A minha oração não substitui a sua. Eu não oro por você. Eu oro com você. Eu intercedo a Deus pela sua necessidade junto com você. Mas ou você ora ou nada feito. Ele diz, mas eu não tenho condição de orar. Eu falei, mas que raio de crente é você então? E aí, meus irmãos, ele cai no primeiro pressuposto de Paulo. Se já ressuscitastes com Cristo... Então a pergunta é, você já ressuscitou com Cristo? Hoje, o memorial que celebramos é do Cristo ressurreto.
Nós cremos que Cristo ressuscitou. Amém, meus irmãos? Nós começamos o culto cantando assim: Cristo já ressuscitou, aleluia, aleluia. Sobre a morte triunfou, aleluia, aleluia. Cantamos também: tudo consumado está, aleluia, aleluia. E cantamos sobre Jesus: para sempre reinará, aleluia, aleluia. E ele é rei não porque o seu antecessor deu coroa. Ele é rei não porque ele foi aclamado pelo seu povo como rei. Ele é rei porque venceu a morte. Ele é rei porque nos dá a condição de controlar o pensamento. Ele é a referência da nossa mente. Não à toa, os crentes querem ter a mente de Cristo. E aí, quem tem a mente de Cristo, controla o pensamento. Eu vou convidar os irmãos diáconos que vão distribuir a ceia para vir aqui à frente. E enquanto eles chegam, eu quero convidar você a orar um instante. E de forma muito prática, quase didática, eu gostaria de propor um exercício a você. Vamos ver se você pode fazer um exercício espiritual. Houve um homem na história da igreja, a Idade Média, chamado Inácio de Loyola, que falou muito sobre exercícios espirituais. Pois nós vamos fazer rapidamente aqui um exercício espiritual. Eu quero convidar você a orar e, didaticamente, colocar diante de Deus o seu ponto fraco. Não olhe nem para o lado, nem pronuncie, porque alguém pode ouvir por debaixo da máscara. Coloque diante de Deus o seu ponto fraco, se é que você já ressuscitou com Cristo. Se você já ressuscitou com Cristo, você pode escolher no que pensar. Você não é escravo, mas das caixinhas que a sociedade coloca para você. Você não é escravo nem da teologia, você é livre com Cristo. Coloque diante dele o seu ponto fraco e peça a ele: Senhor, eu quero abandonar isso de verdade hoje, porque eu quero pensar em outras coisas. Eu quero ter um outro pensamento. Como é difícil para uma criança romper a sua impulsividade. Como é difícil, talvez, para um jovem abrir mão da adrenalina. Como é difícil para um jovem adulto vencer a impulsividade. E se você pensa que pessoas idosas têm menos problemas com o pensamento, você está enganado. Porque todos nós, independentes da idade, pecamos igual. Temos fragilidades iguais. Às vezes temos problemas muito similares. Não olhe para ninguém, não pense em ninguém. Coloque diante de Deus a sua fragilidade. E peça a Ele: Senhor, eu quero controlar o pensamento a partir desta noite. Eu já ressuscitei com Cristo. Eu tenho condições de escolher o que pensar e separar de mim tudo que me leva a pensar nas coisas que são de baixo. Eu posso escolher aproximar de mim as coisas que me fazem pensar no alto. E peça a Deus: Senhor, me dê força para manter o foco. Eu não posso desistir mais. Eu não posso fraquejar mais. Eu não posso ser derrotado de novo. Quero convidar você a orar comigo. Senhor, nós precisamos do Teu socorro para celebrar a ceia do Senhor dignamente. A Tua palavra recomenda que o homem deve examinar a si mesmo. E nesta noite o nosso exame começa do nosso pensamento. Nós queremos ter controle sobre a nossa mente. E esse controle é muito mais prático do que místico. É um controle não de emoção, mas é de decisão.
controle emocional, a gente se perde nele. O controle racional de escolha nos dá foco, nos faz separar e afastar de nós aquilo que conduz ao pecado. Quando nós decidimos, nós temos a convicção de que vamos viver como alguém que ressuscitou com Cristo. E estamos todos nós colocando diante do Senhor, através do nosso pensamento elevado a Ti, a nossa fraqueza. Nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados, pedir ao Senhor que o Santo Espírito nos impulsione a uma vida de santidade e dá a cada um, segundo a sua necessidade, as decisões necessárias para controlarmos o nosso pensamento. Cada um sabe da sua individualidade, da sua fraqueza, da sua intimidade. O reino de Deus não é um reino de acusadores, mas o reino de Deus é um reino de pessoas que são submissas à tua vontade em humildade. Por isso, não importa o outro, não importa alguém, quem importa agora sou eu com o Senhor, é cada crente com o Senhor. Nos ajuda, então, a ter humildade para reconhecer a nossa fraqueza e nos colocarmos diante do Senhor. Perdão dos nossos pecados é garantido por Jesus. A nossa decisão é segura e final. Nós queremos viver em santidade diante do Senhor. Nos dá a espiritualidade madura e as decisões acertadas. Eu quero agradecer aquilo que o Senhor faz na minha vida e na vida dos meus irmãos. No nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador, o Senhor da igreja, oramos. Amém.